Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cérebro do Namura, episódio número 50. Que jornada, hein, Namura? Legal, né? Já 50 episódios que nós estamos juntos aqui discutindo tudo que precisa ser discutido sobre empresariar, sobre empreender. Não sei qual é o melhor termo, empresarial e empreender, os dois são bons. Ou seja, fazer com que você tenha noções cada vez mais claras e mais aprofundadas do que é necessário realmente para você ter sucesso nos negócios que você está tocando, nos negócios que você pretende abrir. É isso, né? Exatamente, lembrando que o Namura é CEO do Grupo Vitae Brasil, são mais de 4 décadas de experiência no mundo dos negócios e empreendedorismo, e este podcast, assim como todas as outras temporadas, são norteados no livro escrito pelo Namura, o Yes You Can, que é um guia prático aí de empreendedorismo, e hoje o capítulo que nos dá o norte se chama Taxiando até o Finger. Finger é o braço que te leva até o avião, afinal de contas, Namura também é piloto de helicóptero e todos os nossos episódios têm uma analogia com o plano de voo, com o voo, né, do avião, e a gente já está taxiando, chegando ao final desse voo, e o tema é um tema muito importante, eu acho que e o nosso convidado é perfeito para o tema de hoje, a gente já vai falar dele, que a gente vive esse momento transacional de gerações, de liderança, e fica a dúvida, qual que é a diferença entre líder e chefe? Um líder pode ser chefe, um chefe pode ser líder? São questões paralelas ou concorrentes? A gente vai descobrir isso. E antes de começar o episódio, temos que lembrar do patrocinador deste Cérebro do Namura, dessa temporada toda, que é o Albert. O Albert é o seu aplicativo de cashback inteligente. Não é um cashback qualquer não, viu, pessoal? Você se cadastra e quanto mais você compra e as pessoas que você indica a compra, tá todo mundo conectado nesse cashback. É cashback para o resto da vida. E se você tem aí uma loja, um comércio, quer fazer parte, também pode se cadastrar e fazer parte dessa rede. Acesse o QR Code que aparece na sua tela. O link do convite é podcast, tudo maiúsculo, e faça parte dessa rede de parceria. É o segredo de fidelização dos seus clientes, o cashback inteligente. Bom, voltando para o assunto de hoje, Namura, vamos falar de líder ou chefe. E para isso a gente convidou um especialista no assunto, é o Valdemir Eusébio. Ele é psicólogo comportamental, especialista em gestão de carreira, fundador do Contingente, gostei do nome, empresa de gestão estratégica de pessoas, carreira e saúde mental para os profissionais. Valdemir Eusébio, te chamo de Valdemir ou de Eusébio? Vou chamar de Eusébio, por favor. Eusébio, então bem-vindo ao Cérebro do Namura. Poxa, eu agradeço a oportunidade, o convite, vi que tem muita gente bacana passando por aqui, então me sinto lisonjeado e dividir isso aqui com vocês, com o Namura aí, com 4 décadas ensinando e compartilhando com a gente, me sinto aí um privilegiado de estar aqui ao seu lado, Namura. A honra é toda nossa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Então eu vou direto ao ponto. Vou perguntar, talvez, o que vai nortear todo esse episódio. Namura, qual a diferença prática entre líder e chefe? Grande pergunta. Para ser bem resumido, mas depois a gente aprofunda, chefe é você ser investido de algum cargo. Alguém chega lá e fala assim, você é o chefe da produção, você é o chefe do marketing, você é o chefe de alguma área qualquer da empresa. Então, te deram um cargo. Mas liderar significa as pessoas te seguirem, você ser respeitado, independentemente de você ter ou não um cargo de chefia. Tá cheio de líder em qualquer lugar, o cara não é chefe de nada. E tá cheio de chefe em muitos lugares, em muitas empresas, que ele não lidera a empresa, não lidera o seu grupo. Então a diferença é que o chefe manda, o líder comanda. São duas coisas totalmente diferentes, eu vou aprofundar muito com vocês nas diferenças entre líder e chefe. Mas para começar, acho que basta esse conceito. O líder tem admiradores, tem seguidores, o chefe tem subordinados que talvez não o respeitem. Eusébio, pegando carona na resposta do Namura, como que você define a importância de hoje, talvez, do jovem líder, né, uma nova massa de liderança que tem entrado no mercado e começa a ter idade suficiente para liderar pessoas e equipes? Qual a importância dessas pessoas entenderem a diferença entre líder e chefe e por que focar, então, no líder que é admirado e comanda e não no chefe que somente manda e às vezes manda por medo, manda de uma forma autoritária?
O que acontece, Danilo? Quando a gente tem a figura do chefe, descrita aqui pelo Namura, a gente tem muitas vezes uma pessoa que consegue das pessoas algo por um poder que é coercitivo. Então, essa pessoa, ela manda e as pessoas fazem, porque se não acontecer, vem uma punição. E nos dias que nós vivemos hoje, a gente sabe que não tem mais espaço para isso. Nós vivemos aí algumas gerações, tivemos algumas gerações, como por exemplo o Baby Boomer, como a Silent, né, que foram profissionais que se fizeram no mercado aceitando, de certa forma, uma liderança, né, ou um chefe que era coercitivo. Mas de lá para cá, né, com essa aceleração e com essa diversidade que a gente tem de gerações no mercado, hoje nós temos dentro de uma mesma empresa, dividindo talvez uma mesma sala, um mesmo espaço de trabalho, até 6 gerações convivendo. E o líder, ele precisa estar preparado para conversar, para extrair o melhor, para gerenciar, para administrar essas 6 gerações. E todas elas vão demandar uma abordagem de trabalho muito diferente que com certeza não passa pela coerção. Por isso é muito importante que o gestor, que o líder de hoje, tenha ele um cargo de chefe ou não, com essa nomenclatura ou não, é importante que ele saiba fazer uma gestão cada vez mais individualizada. Então, o sucesso das empresas hoje já não está mais baseado nas pessoas que precisam se adaptar a um estilo de liderança. É a liderança que precisa se ajustar ao estilo do seu liderado. Aproveitando a sua deixa, Eusébio, vou continuar então contigo. Eu entendo que o chefe conseguia as coisas pela pressão, pela hierarquia que se dava ao chefe. O liderado hoje precisa muito mais se adaptar a um contexto e motivar pessoas. Como você entende, então, a diferença de motivação e desempenho de equipes lideradas por essa liderança mais individualizada, mais próxima de um desempenho do passado das equipes que eram lideradas por força da coerção e da pressão? Porque, de certa forma ou outra, as empresas funcionavam, né, na base da pressão ou na base da colaboração. O que mudou, então? Por que hoje as pessoas não aceitam mais aquele tipo de liderança e buscam esse chefe mais empático? Olha só, quando a gente estuda liderança hoje na linha do tempo, a gente começa de um líder que era entendido lá na figura das primeiras guerras como um líder inato. Né? Então, era aquele líder que batia na mesa, que falava grosso, e era esse o líder que era entendido como um líder bem-sucedido. E de lá para cá, né, as coisas caminharam tão bem que hoje a figura do líder que é mais estudado nas universidades é a figura chamada líder neocarismático, que é um Satya Nadella, que é um Bezos, né? Que são líderes, e aí respondendo a sua pergunta, que conseguem o melhor das pessoas porque eles são neocarismáticos, e o neocarismático não é o tapinha nas costas, não é o chocolatinho na mesa, não é o refrigerante, é porque eles conseguem inspirar essas pessoas. Então, o carisma deles trazem o melhor das pessoas porque eles inspiram. E isso não significa que eles são agradáveis, gentis o tempo todo, não. Eles precisam ser firmes. Porque na liderança, principalmente quando você lida com diversos tipos de maturidade, tem 2 pesquisadores que eu adoro muito, que escreveram um livro chamado Psicologia para Administradores, que se chama Paul Hersey e Ken Blanchard, que desenvolveram uma teoria de liderança que é da década de 70, que é muito válida até hoje, que chama-se liderança situacional. Eu ia falar nela. E na liderança situacional, a gente tem isso que é maravilhoso, que é você fazer uma liderança eficaz por meio do nível de maturidade do liderado. Perfeito. E isso é muito importante para a gente entender o momento que a gente precisa ser firme. Porque quando essa pessoa é nova, ela ainda não conhece as atividades, ela não conhece a empresa, você não consegue largar nada para ela. Você precisa ser firme em relação a como ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, como ela precisa entregar. Então, perceba que você pode ser um líder firme, mesmo sendo respeitoso com as pessoas. E o líder carismático, que é a figura hoje mais atual em termos de melhores práticas da liderança, é uma figura que consegue fazer isso muito bem. Quando a gente olha, por exemplo, para um Satya Nadella, é alguém que consegue ser firme, que consegue determinar quando algo precisa ser feito, mas que não perde de vista o caráter aspiracional da gestão. Ele inspira, ele traz, ele conhece os motivadores da pessoa, ele conhece o perfil comportamental do liderado, que é uma coisa extremamente importante. Vamos lá. Perfeita a explicação que o Eusébio colocou. Eu queria colocar 2 pontos na linha do tempo.
Se a gente for pensar em termos de liderança, apareceram uns tempos atrás, o líder X, o líder Y e o líder Z. O que é essa liderança X, Y ou Z? Blake e Mouton, dois autores, eles fizeram uma tabela em que eles colocavam os seguintes parâmetros. Nesse eixo, o resultado que eu espero que a companhia tenha. Nesse eixo, as pessoas, como é que eu trato as pessoas. O líder X, normalmente, é aquele, para te dar uma ideia, seria o capataz de fazenda de antigamente. É o cara do chicote, não interessa se o camarada tá bem, se tá mal, se a pessoa tá com algum problema psicológico, ou emocional ou de doença, eu quero resultado. E dá-lhe pancada. Esse é o líder que se preocupa só com resultados, normalmente identificado na literatura como o líder X. E existe o outro, que é o chefe de torcida. Ele não tá nem aí com os resultados, mas ele tá bem com todo mundo, é o cara do tapinha nas costas, todo mundo adora ele, mas os resultados da empresa são uma porcaria. Então, nem o líder X, nem o líder Y funcionam. Aí surge a figura do líder Z, que é o líder situacional. Você não pode ser o líder bonzinho quando o momento exige firmeza. Imagina um avião tendo algum problema e o piloto do avião, para fazer a metáfora, que é o comandante daquilo ali, ele vai sair para todo mundo no corredor e perguntar: o que vocês acham que eu devo fazer? Não tem isso. Ele vai mandar, e se alguém entrar em pânico, talvez ele dê um tapa na cara de uma pessoa, estou exagerando um pouco, para tirar a pessoa dessa situação de pânico. Isso já aconteceu comigo. Navegando, o barco pegou uma onda meio esquisita, algumas pessoas entraram em pânico, e um dos marinheiros que estava lá teve que dar um chacoalhão, para dizer melhor, na pessoa, para ela sair daquele estado. Nessa hora, não é o líder Y que conversa com todo mundo, é alguém que conhece o que tem que ser feito para evitar o desastre, ele vai e faz. Ele é X. Em outras situações, ele é um cara muito mais agradável. Então, esse é o líder situacional. Ele tem a noção clara de quando ele deve ser firme, não desumano. A humanidade está o tempo todo, trata as pessoas com respeito, mas com firmeza. É isso que tem que fazer e fim de papo. E o líder Y, que de vez em quando vai fazer, por exemplo, uma coisa muito boa nas empresas, é você reconhecer, mesmo quando certos resultados não acontecem, mas as pessoas se esforçaram, elas exigem reconhecimento. Então, fazer uma festa de final de ano, congregar todas as pessoas, demonstrar para os demais, dar palco para as pessoas, mostrarem: olha, você está ali na contabilidade, não aparece muito, mas o seu trabalho poupou tantos milhares de recursos para a empresa, coisas desse tipo que podem acontecer, ou seja, reconhecer quando você não pode recompensar. Então, nessa escala, você pode colocar líder X. No passado era muito clara essa liderança tipo X. Manda quem pode, obedece quem tem razão, né? Quem tem juízo. Frase, quem tem juízo, uma frase desse tipo. Depois começou a aparecer, não, isso não estava dando certo, o líder Y, aquele bonzinho, também não dá certo. Então, o que acontece hoje é o líder situacional. Em cada situação, você expressa um jeito de liderar mais incisivo ou mais harmonioso, digamos assim, para com as pessoas. Isso está na escala de Blake e Mouton. Se você procurar aí no Google Blake e Mouton, você vai encontrar isso. É muito legal você entender esse tipo de liderança que varia em função da situação. Excelente. Mal começou o episódio, a gente já definiu a diferença entre chefe e líder, já trouxemos um conceito que é um conceito muito amplo, porém atual de liderança, que é o líder situacional, certo? Que vocês dois explicaram muito bem, inclusive trazendo referências bibliográficas de onde encontrar mais conteúdo desse tipo. Pessoal, anota aí, fica ligado, hein? Agora eu quero pegar o prisma da mudança. Namura, você tem uma frase no seu livro que me chamou bastante atenção, que você diz assim, que as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. As pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. O que isso significa quando a gente traz isso para o contexto corporativo? E aí você tem um líder situacional, um líder mais empático, carismático, como a gente falou, e ele precisa colocar mudanças na empresa. A gente vive hoje num ambiente de extrema mudança, instável. E aí o líder precisa mudar, precisa trazer a equipe toda hora para um norte diferente. E aí você tem esse líder situacional. Como é que ele entende essa pérola? Não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. E faz essa
esse trabalho na equipe? Muito legal essa questão. Por que a pessoa resiste a ser mudada? Porque nós estamos num ambiente hoje que todas as pessoas têm opinião, têm voz e elas querem expressar a sua voz. Se você quer mudar na pancada alguém, é o líder X, é o autoritário. As pessoas não vão aceitar, o mundo é outro. Elas querem compartilhar. Então, a melhor forma de liderança nesse sentido é o consenso. Consenso não é votação. Quando você faz uma votação numa empresa, você está colocando muita coisa a perder. Por quê? Na votação, alguns ganham e outros perdem. E quem perde, normalmente vai boicotar quem ganhou. E a coisa não anda. Então, o que você vai fazer, se as pessoas resistem a serem mudadas, você vai dar uma razão para ela, um motivo para que ela queira mudar. A gente chama isso de movimento angular. Você vai modificar uma única coisa na sua empresa que impacta em diversas outras coisas. Essa única coisa que você quer mudar vai ser discutida. Você pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, às vezes um mês, discutindo aquela questão. Até que as pessoas vão amadurecendo aquelas ideias, elas chegam no consenso. Quando elas chegam no consenso, ela não muda porque você manda. Ela muda porque ela deseja mudar. Porque ela percebeu que aquilo é importante, é bom para ela. Você sempre atinge o consenso? Não, mas o fato de discutir, estar aberto, é o que a gente chama na literatura de janela de Johari. Você dá muita informação, você recebe informação. Quando você se fecha e não dá informação, as pessoas também não dão. Quando você dá muita informação, é mais transparente, as pessoas sentem que aquele ambiente é um ambiente confiável. Elas também dão informação. Nesta troca surge a luz, surge o consenso. E daí, por conta do consenso, as pessoas resolvem mudar por si, não porque foram obrigadas a mudar. Você me lembra uma frase, que um bom líder dá voz e não voto aos seus liderados. Perfeito. É o resumo, talvez, dessa Perfeito. sua explicação. Consenso é a palavra que você tem que buscar para que as coisas fluam com naturalidade. Fora do consenso, na base da obrigação, alguém vai boicotar aquilo e você muitas vezes não percebe. Esse boicote pode ser sutil. Você não percebe o quanto isso prejudica o desenvolvimento da tua empresa. Eusébio, como você disse, eu gostei da palavra que você usou, é o líder neocarismático. Neocarismático. Queria que você explicasse da onde vem esse conceito, o que é o neocarismático e como então um líder neocarismático consegue trabalhar nessa resistência à mudança de padrões. Tá, legal. Eu posso até usar um exemplo, eu tenho que pedir permissão, porque às vezes eu dou muito spoiler do livro que eu adorei, então aí daqui a pouco você fala, Zé, mas aí o pessoal não vai adquirir o livro. Eu queria só usar um exemplo que você deu no livro, que é maravilhoso, sobre o crachá. Pode ser? Ah, pode. Pode. Eu acho que é fantástico para exemplificar a questão da mudança. E indo em linha com a sua pergunta, eu falei do líder neocarismático como a escola mais atual hoje de liderança, por quê? Quando a gente volta lá no passado, quando se começou a estudar liderança, e se começou a estudar liderança olhando para grandes líderes como Napoleão Bonaparte. Então, imagina se hoje nós tivéssemos, né, Napoleão Bonaparte. Então, os primeiros estudos de liderança, eles datam 1846, mais ou menos. Então, é muito tempo. Então, naquela época, quando se começou a estudar liderança, acreditava-se que liderança era algo inato. Você nascia líder. Então, não tem como mudar se a sua voz vai ser mais fina ou mais grossa. Você nasceu com a voz grossa? Opa, você já tem um requisito aí para ser um bom líder. Era mais ou menos assim. Tipo físico, tudo isso importava naquela época. De lá para cá as coisas mudaram e aí eles começaram a entender que, opa, não é bem isso, tipo físico e tudo mais. A liderança ela pode ser aprendida. E aí nós saímos de uma primeira escola que falava da liderança inata e foi para uma escola de liderança aprendida. Onde, opa, peraí, o que eu ensinar, se a pessoa tiver capacidade de aprender, ela vai ser um bom líder. E aí a gente foi para um outro extremo, porque aí você desconsiderava algumas variáveis comportamentais e até de personalidade, que também fazem a diferença na liderança, né? E aí a coisa evoluiu depois para um terceiro modelo chamado liderança contingencial, que é um modelo também que vale até hoje, que é inclusive um modelo no qual está a liderança situacional. E a gente teve grandes líderes no mundo dentro desse modelo, como por exemplo o Jack Welch. Ele é um líder que representa essa época da liderança contingencial. Qual que é a sacada da liderança contingencial? É você entender que você não é líder em todas as situações. Então, eu posso ser líder dentro de uma sala de aula, mas se eu estiver dentro do helicóptero com o Namura, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer, é sentar e chorar. Então, liderança contingencial é você entender e aceitar que você, como ser humano, não vai liderar todas as situações, como era cobrado antes do líder inato. Então, qualquer crise,
qualquer mimimi que tinha lá era chamado líder inato para gritar, para dar um tapa na mesa e resolver, mas muitas vezes ele não tinha essa habilidade, ele não tinha o skill, ou não era a área de conhecimento dele, por fim. Né? Então, o modelo da liderança contingencial permaneceu por muito tempo justamente por essa grande sacada. Mas entendeu-se que era mais que isso. E o mundo de hoje precisa mais que isso. Um mundo hoje que tem Silent Generation, né? Que tem Baby Boomer, que tem X, que tem Y, que tem Millennials, que tem Z e que tem os Alpha chegando agora, é um mundo que não dá para você levar só no modelo contingencial. Você precisa encontrar formas, e aí vem a resposta da sua pergunta, da definição desse líder neocarismático. E, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o carismático do nome, porque lá atrás já existia um modelo, tá, de liderança carismática que não deu certo. Então, por isso, agora a gente tem um líder neocarismático, onde, sim, o carisma é importante, conhecer o seu liderado é importante, saber inspirar o seu liderado é algo importante, mas você também não pode perder a agenda do negócio. Você também precisa saber cobrar. Você precisa ser firme, você precisa em alguns momentos impor. Uma liderança e uma gestão não envolve só a democracia que todo mundo espera, né? Porque muitos dos profissionais esperam estar numa empresa democrática. Não, mas eu quero opinar se a gente vai para o lado A ou se a gente vai para o lado B. Então, na liderança carismática, a gente combate esse tipo de democracia. Né? Então, o líder ele precisa, sim, definir o ritmo, ele precisa definir o horizonte, a direção. Tá? Então, por isso, é neocarismático. E hoje é um modelo de liderança que consegue, sim, conversar bem com o alfa e consegue conversar também com o silent. Então, eu consigo colocar numa mesma mesa um Paulo Lemann e um Henrique Marinho. Eu consigo trazer os dois, né? E esse líder neocarismático, ele consegue inspirar os dois, ele consegue motivar os dois, ele consegue engajar os dois. Então, por isso, a liderança neocarismática é hoje a escola mais atual de liderança. E aí, pegando um exemplo que eu achei fantástico que o Namura colocou no livro, que é como a gente trabalha a mudança nas pessoas, né? E aí o Namura trouxe um case, que é o case do crachá. Né? Então, se esse líder ele chega para as pessoas que vão precisar usar crachá numa empresa agora e fala, olha, tá aqui o crachá, tá feito, esse é o seu, a partir de amanhã eu quero que você use. O quanto essa pessoa se viu envolvida nessa decisão? O quanto essa pessoa desejou isso? O quanto essa pessoa participou disso? Que é algo muito importante, principalmente a partir da geração X. Os baby boomers, eles estão muito acostumados com o sacrifício. Eles têm uma facilidade muito maior para lidar com figuras de autoridade. Eles são muito menos questionadores. Coisas que começam a mudar radicalmente a partir da geração X. Então, quando eu coloco o crachá em cima da mesa e falo, a partir de agora, vocês 20 que estão aqui na sala vão começar a usar, pode até ser que o Silent Generation e os Baby Boomers comecem a utilizar porque eles não têm essa crise com figuras de autoridade. Né? Mas o X, o Y, o Z, o Millennial, mas por quê? Como assim? O que mudou? Mas não vai ficar bonito com a minha roupa. Mas quanto você gastou para imprimir isso aqui? Mas precisa mesmo imprimir? Né? E o SG? Começa a surgir essas questões. Então, hoje, a gente tem que estar muito atento a isso, e aí o exemplo muito bacana que o Namura traz no livro é, para que as pessoas façam a adesão à mudança, elas precisam ser parte dessa mudança e elas precisam desejar essa mudança. Essa é a palavra. E aí, o exemplo que eu achei brilhante que ele traz é, para você implementar uma mudança como essa do crachá, né, como que esse case que o Namura trouxe no livro foi tratado? O uso do crachá começou com a alta gestão. Né? Então, começou com a diretoria. E aí as pessoas primeiro começam a observar aquilo. Poxa, que legal, mas eles usam crachá? Crachá é algo típico da alta gestão. Já associa isso à importância, à relevância, a impacto. Poxa, eu quero participar disso também. Eu também quero ser visto aqui na empresa como uma pessoa que causa esse impacto, como uma pessoa que agrega. E o símbolo disso hoje, eu estou percebendo que é o crachá. Então, poxa, será que eu não posso ter um crachá também? Né? E aí, eu vou distribuir também para a média gestão o crachá. Eu vou distribuir também para toda a equipe de colaboradores o crachá. E essa adesão se torna muito mais fácil. Então, quando a gente traz as pessoas para a participação na mudança, quando a gente faz com que as pessoas desejem a mudança,
a gente tem um processo de transição, um processo de gestão da mudança que é muito mais fluido, muito mais tranquilo. Excelente. Você tira o crachá, que historicamente é um símbolo do assalariado, da burocracia, do cerceamento, e você transforma ele num símbolo de status, de melhoria, de pertencimento. Gostei do exemplo trazido do livro. Acho que, pelo contrário, spoiler bom é isso, né, Namura? Spoiler bom é isso. Todo mundo vai querer ler agora o livro. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão, quando o Eusébio falou, Namura, que as pessoas precisam desejar a mudança, você falou, essa é a palavra. Eu queria entender o que mais tem por trás do desejo da mudança e o papel do líder nisso. Você vê que ele não deixa passar uma coisa? Ele tá ligado em qualquer palavra Eu já que a falei que gente o meu papel é o melhor aqui, porque eu só preciso perguntar. Cuidado com o que você fala, que ele vai pegar naquele detalhe. Mas o mundo é das perguntas O mundo é agora. das- A gente já falou isso aqui. Esse cara é inteligente pra caramba. Por que desejar? O exemplo do livro é clássico. Ele começa, uma empresa coloca, obriga as pessoas de baixo para cima a colocar o crachá. Todo mundo rejeita o crachá. Dá uma briga do caramba. No segundo exemplo, vem de cima para baixo. Liderar é dar exemplo. Todo mundo usa um crachá. Não sei se você já percebeu. Quando você usa um tipo de roupa, é o crachá que você está usando para entrar naquela tribo. O dress code. Usemos o dress code seu é um tipo de crachá que você coloca porque todo mundo naquela tribo anda daquele jeito. Eu quero participar daquela tribo, quero ser igual àquela tribo. Eu me identifico com o pensamento daquela tribo, então eu uso. O crachá, a indumentária da turma do surf é diferente da turma da Faria Lime, né? Tô brincando, Faria Lima. É diferente. Não dá para usar a roupa do surf na Faria Lima. Não dá para usar a roupa da Faria Lima no surf. Então isso é um crachá que você não percebe, mas que todo mundo usa. Mas o problema de você fazer uma mudança é fazer as pessoas desejarem. E se você não faz as pessoas participarem desse processo, elas não vão desejar. Aqui foi feita uma coisa muito inteligente. Eu criei o desejo porque todo mundo na empresa olha para os líderes que estão acima delas e querem alguma coisa desses líderes, informação, conhecimento, carinho, atenção, seja lá o que for que essas pessoas queiram. Querem, se espelham nisso. As crianças, na fase mais tenra da vida, se espelham nos pais. Elas copiam muito os pais. Por isso que a gente fala que educação não é o que se dá na escola. Na escola você vai dar informação. A educação de raiz você dá na casa, com os exemplos que os pais dão para os filhos e eles acabam entronizando isso e seguindo. Então, o fundamental é você fazer as pessoas desejarem. E quem consegue fazer isso? O chefe ou o líder? O líder. O líder tem instrumentos para fazer com que as pessoas, queiram aquilo que ele gostaria que elas quisessem. Não é manipulação, é conversa, é consenso, é trabalhar as ideias para que essas pessoas possam olhar para aquilo de uma forma positiva e falar, eu quero. Crachá, como você falou, Magre, era um símbolo de autoritarismo, digamos assim. O pessoal lá de baixo tem que usar crachá para identificar. Foi transformado num símbolo de status, num símbolo de poder. Status, poder, eu quero. Então, eu quero crachá. Então, o jogo todo é inspirar as pessoas. A palavra desejo e inspiração são duas palavras que convivem muito bem juntas. Então, se você consegue inspirar as pessoas, elas desejam aquilo que você gostaria que elas desejassem, pronto, a coisa vai fluida. No livro, se você me permite, tem uma lista para ficar mais fácil para você, na página 291, se você não baixou, baixe, que tem aqui comportamento típico de líder e de chefe. Como a lista é muito grande, eu vou ler algumas coisas. Líder, ele é motivador, o chefe é exigente. Líder é firme, o chefe é conivente. Agora eu vou fazer rapidamente esse trabalho aqui. Líder proativo, chefe reativo. Honesto contra enganador. Cumpre o combinado, líder. O chefe altera o combinado. Líder empolga, chefe manipula. Líder é admirado, chefe é criticado. Líder é imitado, chefe é enganado. Líder é respeitado, chefe é temido. Bom, a lista tem 50 itens. Em resumo, se você pegar essa lista, você vai perceber a seguinte coisa. Que o líder, que o chefe, ele ganha batalhas. O líder ganha guerra. Essa é a diferença.
O líder até perde algumas batalhas, porque ele não acerta em todas. Mas no final, o saldo é positivo. E o que é ganhar uma guerra? O que é ganhar uma batalha? É ganhar uma discussão. O chefe se impõe, ele ganha a discussão. Será que ele ganhou mesmo? Ou as pessoas abaixaram a cabeça por medo? Já o líder ganha a guerra, ou seja, faz a empresa crescer, prosperar e se perenizar no mercado. Portanto, entender a diferença entre líder e chefe, e a tabela que está no livro deixa você muito mais cônscio, separa claramente o que são as características de um líder e o que são as características de um chefe ou de uma liderança, de uma chefia. Fica mais fácil você pegar 3 ou 4 daqueles itens e falar, pô, eu estou acertando nisso aqui, eu estou errando nisso aqui, eu vou modificar o meu comportamento, eu vou tentar aprender um pouquinho mais sobre isso. Excelente. E eu acho que tudo que nós falamos aqui, se a gente abrir um parênteses dentro desse bolo que é a liderança e pegar uma fatia, a gente também tem que falar da liderança pelo exemplo. Você, líder que está nos assistindo, você pode ter certeza, o seu comportamento, a sua vestimenta, as suas atitudes estão sempre sendo observadas. Você está sempre no radar dos seus funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, e você pode estar de algum desses lados da tabela do Namura. Você pode ser um exemplo de admiração, um exemplo que as pessoas queiram segui-lo, copiá-lo, ou um exemplo negativo de que o que não fazer, o que não quero ser quando ser líder. No entanto, a liderança pelo exemplo ela existe e as suas atitudes vão ecoar nos corredores da sua empresa, na cultura da sua empresa, você pode ter certeza disso. Muito mais do que você imagina. Algumas vezes eu passo um ano e eu vou conversar com algumas pessoas, o camarada fala, tá, Namura, sabe aquela frase que você falou tal dia? Eu nem lembro mais da frase, né? Mas eu devo ter falado, o cara tá dizendo que eu falei. Sabe aquela coisa que você falou tal dia? Pô, mudou a minha vida. Uhum. Eu segui um outro caminho. Então você, enquanto líder, você é vitrine. O que você fala, o que você diz, o que você veste, como você se comporta, todas estas coisas têm um significado elevado à enésima potência na cabeça das pessoas. Para o bem e para o mal. Então, ser líder não é uma coisa fácil. Você tem que estar muito compenetrado da dimensão das suas ações, das suas atitudes, o que causa nas pessoas. Isso é fundamental para o líder, ter essa consciência de que a palavra dele é muito reverberada, é muito utilizada pelas pessoas no dia a dia delas, para o bem e para o mal. Excelente. Eusébio, eu queria usar essa segunda metade do nosso episódio para mais um pilar importante, tanto do tema que a gente está tratando aqui e da sua carreira também, que é saúde mental. Então, estamos tratando aqui do mundo corporativo, do mundo empresarial, da relação líder e liderados. E aí a gente vive hoje numa sociedade, em um momento onde a saúde mental é um pilar fundamental, extremamente debatida, e todos nós conhecemos colegas, conhecidos, até mesmo às vezes parentes, familiares, que sofrem de algum tipo de distúrbio, de alguma patologia mental. Estou falando de depressão, estou falando de ansiedade, estou falando de burnout. E aí, a minha pergunta de $1 milhão do episódio. Em um ambiente onde a gente fala de tantos exemplos legais de liderança, exemplos modernos, a liderança empática, a liderança carismática, o líder situacional, né? São evoluções da liderança. Por que, então, ao mesmo tempo que os conceitos de liderança evoluem tanto e a gente busca realmente esse ambiente mais inclusivo, mais empático, a gente também vive uma onda de doenças relacionadas ao estado de espírito, à saúde mental das pessoas? A crise de saúde mental, hoje, ela não é peculiaridade brasileira, né? Ela não está só nas empresas, mas é claro que sendo a empresa um lugar onde a gente fica 1/3 do nosso tempo, potencializa. Aquilo vai se instalar também ali. Né? Então as pessoas sim, elas também ficam doentes dentro das organizações por motivos que podem estar relacionados à própria organização, à própria natureza do trabalho ou não. E o líder ele precisa estar preparado para essa que é uma realidade. Ele não precisa necessariamente ser o causador, embora a gente sabe que sim, existem muitos líderes que fazem uma liderança que a gente chama de tóxica, né?
uma liderança que abusa, uma liderança que assedia, a gente sabe que isso existe e isso é uma realidade, mas a gente pode ter sim bons líderes que vão ter pessoas que vão adoecer por outras razões, por problemas familiares, por um luto. Então, essa é uma realidade, isso está posto. Tá? Então, a pauta da capacitação da liderança para a saúde mental, ela é extremamente importante, não só para a saúde, para o clima, para a cultura, mas para a própria produtividade. Um adendo. O líder hoje, ele precisa ser psicólogo, ele tem que adentrar no estado de saúde mental das pessoas, ele tem que estar disponível para conversar com os seus liderados de assuntos pessoais ou não? Como é que faz, como fazer essa distinção entre líder, ambiente de trabalho e o líder que também ajuda você em âmbito pessoal? Isso existe? É saudável ou não é? Muito legal a sua pergunta. Eu quero responder com um case que a gente tem lá na consultoria agora. Nós somos chamados por uma empresa que está vivendo um caos de saúde mental, porque muitas pessoas vêm adoecendo ao longo dos 2 últimos anos, e isso tem impactado não só a questão da saúde das pessoas, como os próprios indicadores da empresa. E felizmente a empresa se atentou a isso e fez esse pedido de socorro. E aí, nesse pedido de socorro, vem uma coisa muito interessante, que eles trouxeram assim: Eusébio, eu preciso que você prepare a nossa liderança para a gente entender até onde a gente pode ir. Porque essa liderança, na sua maioria, é composta por profissionais de engenharia, o pessoal ali da exatas, que precisa de alguma forma tudo muito bem estruturado. Não tem assim um manual que você possa entregar, um passo a passo, uma rota de fuga, para a gente diminuir esse problema que a gente tem, né? E aí eu falei assim: olha, a gente até pode pensar assim, em algo muito prático, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está assim, lidando com pessoas. E é muito importante que esse líder saiba até onde ir. E o até onde ir não é necessariamente o líder bancar o papel do psicólogo. E isso não é só o líder, não. Em casa, o marido ele não pode bancar o papel do psicólogo. O pai não pode bancar o papel do psicólogo. Porque isso é muito sério. A saúde mental ela precisa ser cuidada por um profissional da área. Por alguém habilitado, por um profissional psi. Tá? Mas isso quando a gente fala da doença em si, ou pelo menos dos sintomas, da iminência dela. Então eu falo isso porque às vezes tem muito líder bem intencionado, né, que segura alguém ali que está com uma depressão e que tenta ele mesmo lidar com aquilo. E aquilo agrava a situação. Então, esse é um limite que precisa ser bem estabelecido para a liderança. Olha, a partir do momento que eu estou falando de sintomas, que eu estou falando de uma gravidade, né, a pessoa chegou aqui, ela está falando que a vida perdeu sentido para ela. Ela está trazendo ideações suicidas. É uma pessoa que mora sozinha. Eu não posso colocar uma capa de Superman e falar: deixa comigo que eu cuido, né? Em um mês você tá bom. Não, eu tô falando de algo sério. Então esse líder ele precisa assim nesse momento entender qual é o limite dele e ele precisa sugerir, encaminhar essa pessoa para uma ajuda especializada, para alguém que vai ter método, que vai ter ciência para lidar com isso. Agora, as pessoas, elas, né, têm um humor que em boa parte das vezes é flutuante. As pessoas estão num dia que elas chegam, elas falam bom dia, outro dia não. Às vezes tem uma discussão mais calorosa, às vezes está passando por algum problema em casa. E nessa hora, sim, é importante o líder neocarismático, dentro desse papel dele de transformar, porque o líder neocarismático, ele é comprometido com a transformação das pessoas. Ele é comprometido com o resultado do negócio com base na transformação das pessoas. E isso é muito forte, né? É diferente daquele líder, não, daqui para fora você é outra pessoa, o que eu quero aqui é o Namura CEO. Não, o Namura pessoa não me interessa, não quero. Então, isso era uma coisa que existia muito no passado e hoje a gente já sabe que as pessoas não são assim. Então, eu preciso entender, se eu quero extrair o melhor do Namura, eu preciso entender o que existe aqui como pessoa antes do profissional. Então, eu preciso entender quais são os desejos dele, quais são as necessidades, qual é o estilo de vida que ele tem, quem que ele admira, quem que ele não admira, se ele é um cara que é adepto ao esporte, se não é. Tudo isso é importante porque também é ferramenta para a minha liderança de poder fazer a transformação. E vai muito do líder também não avançar essa fronteira. Você saber os desejos e interesses do seu liderado não significa que você precisa praticá-los com ele.
E não cruzar essa linha Isso, tênue de virar o líder amigão, e isso. quando você precisar, de repente, desligar esse funcionário ou tomar uma atitude impopular, ele não vai entender, porque também tem a questão de maturidade da sua equipe, o quanto a sua equipe está madura para separar o líder carismático, o líder amigo, do líder que, quando precisa tomar decisões difíceis, ela está também preparada para fazer essa substituição. Uma coisa, né, Namura, que eu acho que você pode complementar, que é realmente o impacto de uma liderança na saúde mental das pessoas, e uma coisa que a gente vê muito no ambiente corporativo. Tem dois amigos analistas, eles são super amigos, e aí um deles é promovido e vira chefe do outro. E as pessoas não conseguem trabalhar essa questão, né? É muito difícil para quem ficou para trás reportar para quem subiu, e quem subiu às vezes fica numa situação de tentar ser muito amigão para não ter esse conflito com o antigo par na empresa. Mas eu queria voltar então na saúde mental. A sua visão de saúde mental, Namura, aliado a esse novo estilo de liderança, e depois a gente fala dessa questão de pares que viram líderes. Esse problema da saúde mental é muito interessante e o Eusébio tocou num ponto interessante também. Os baby boomers, aqueles nascidos lá de 1945, 46 até 64, essa geração, ela estava mais adepta a esse processo. Eu escutava meus pais, eu obedecia meus pais, isso já começava a educação em casa, eu vou para a empresa, eu obedeço o meu chefe, não era nem meu líder nessa época, é o meu chefe. Era natural. Eles não tinham lugar de fala. O que aconteceu depois é que todo mundo começou a ter lugar de fala. E o tempo todo você fala lugar de fala, todo mundo se expressa. Está faltando uma coisa que é o que gera essa doença mental, que é o lugar de escuta. Se o outro fala e você não escuta, você fala e o outro... Todo mundo fala, eu não chamo isso de diálogo, são monólogos coletivos. Todo mundo falando a sua verdade e ninguém escutando o outro. E quando alguém fala, quem está escutando não está escutando para escutar exatamente o que o outro está falando. Está se preparando para dar uma resposta, às vezes mais sagaz, mais inteligente, mais divertida para a provocação de quem fez a primeira colocação e ser aplaudido pelos demais. Então vira uma loucura. Se todo mundo quer falar e ninguém quer escutar, vai dar problema mental. Então nós precisamos começar a cultivar daqui para frente, nesses líderes, o local de escuta. Você tem que escutar os seus liderados para entender exatamente o que o Eusébio estava falando. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pratica, o que ele acredita, o que ele não acredita. Porque você, como líder, não trabalha para os seus clientes, você trabalha para os seus colaboradores. E os seus colaboradores é que trabalham para os clientes. Quando você começa a entender esse tipo de coisa, a liderança é uma coisa que exige muito de você. Não é sentar numa cadeira e dar uma ordem, isso daí não vai funcionar. E depois você fala, mas eu mando, as pessoas têm que fazer, elas não fazem, e você tem um problemão para resolver imenso. Então a gente tem que inaugurar a era da escuta. Ninguém escuta mais ninguém. Isso é muito triste. Quando você inaugura a era da escuta, você vai sentir uma certa dificuldade no começo de escutar, porque o que você quer é falar a sua verdade, é falar sobre as suas crenças, é demonstrar aquilo que você sabe para os outros, é persuadir as pessoas. Isso não vai levar a bom termo. No momento em que você realmente é honesto, você fala as coisas, mas escuta o que os outros... A tal da janela de Johari que eu falei, procura aí na internet, Johari. Johari. Johari, você vai entender que quanto mais você abre a sua janela de Johari, mais as pessoas abrem a janela de Johari delas, e aí isso começa a ter uma interação humana, concreta. E se estabelece uma das coisas mais fortes que existe no ser humano, que se chama gratidão. Quando você se interessa pela pessoa, ela se interessa por você. Se você convidar alguém para ir à sua casa, automaticamente, quando ele sair, ele quase que se sente na obrigação de convidá-lo para ir à casa dele. O nome disso é gratidão. Quando esse sistema de gratidão se estabelece entre os colaboradores, meu Deus do céu, o potencial, a sinergia que ocorre entre as pessoas é imensa e a empresa explode. E você está sendo o líder humano, porque quando as pessoas percebem que você é justo, mesmo quando você as critica,
Se for uma crítica justa, elas vão dizer obrigado. Eu não estava percebendo isso, eu precisava que alguém me dissesse isso para eu poder mudar. É de uma riqueza você entender o aspecto humano. Eu sou engenheiro, eu demorei muito para entender isso que você, com certeza, explica com maestria aqui para as pessoas. Eu não tenho a sua competência para esse cenário. Então, se eu precisar de alguém para resolver certas questões, eu tenho que ouvir que tem um problema grave e falar, eu preciso desse especialista aqui, porque eu não tenho competência, eu não estudei isso na minha vida. Então, o fato concreto é ouça. Ouça não com a intenção de responder, ouça com a intenção de entender o que está sendo dito. Uma coisa que é muito legal aí que o Namura traz, e você também trouxe muito bem, que é essa questão do limite. E quando eu falo assim, poxa, Namura, você pilota helicóptero? E aí eu, como líder, falo assim, então vamos voar junto. Aí mora um perigo. Porque lá na frente, quando eu preciso promover você e não o Namura, líder, criei uma situação desconfortável. Uma situação que foi da porta para fora da empresa. Mas o líder neocarismático, para ele é importante saber que o Namura é piloto de helicóptero. Por quê? Porque chega um dado momento em que ele precisa, por exemplo, falar do business plan da empresa, e aí ele vai chegar para o Namura e ele precisa se conectar ao Namura. Ele vai falar assim, Namura, eu quero ter uma conversa muito importante com você sobre o futuro da empresa a partir de hoje. E aí, deixa eu te falar uma coisa, você pilota helicóptero, não pilota? Como é que é quando você vai pilotar o helicóptero? Você simplesmente acorda hoje e fala assim, hoje eu acho que tá legal, o sol tá bom, entra no helicóptero e vai. Não. Você tem um plano. Plano de voo. Quando você chega aqui na empresa, você simplesmente chega, joga o seu crachá, senta para trabalhar? Não. Então, eu quero conversar com você aqui hoje sobre o nosso plano de negócio, sobre o nosso planejamento estratégico. Olha a conexão que eu criei, entendeu? Então, eu falei com o Namura. Essa abordagem aqui talvez não serviria contigo, mas essa abordagem com o Namura trouxe conexão. Aí eu começo a ser um líder neocarismático. Perfeito. O que é diferente de eu chegar aqui para vocês e falar, gente, a partir de semana que vem, nós vamos ter um planejamento estratégico, tá aqui o seu papel, tá aqui o seu papel, boa sorte para vocês, qualquer coisa, tô ali na sala. E a porta tá trancada. Acabou. Olha, um conteúdo cheio. Liderança é realmente um tema que brilha os nossos olhos, porque parece tão fácil, parece tão simples, as pessoas querem tanto liderar e são tão poucas preparadas para fazê-lo com maestria, e até mesmo com maestria não somente para os outros, mas para si mesma. Quantas pessoas, quantos ótimos colaboradores já se tornaram líderes medíocres, e você tem até que desligar essa pessoa porque ela não estava preparada para liderar. É um ótimo colaborador que não conseguiu fazer a mudança, né, para a liderança. A gente pode até falar sobre isso no finalzinho do episódio, mas antes eu queria dizer para você que nos acompanhou até aqui, não acabou ainda não desconecta, mas se você se interessou pelos temas, pelos cases trazidos, acessa aí o QR Code que está na tela, que você compra o livro Yes You Can do Namura com desconto. Lá tem várias dicas, ferramentas de como fazer um plano de negócio da sua empresa, de como você identificar e corrigir problemas, tanto de você como líder, quanto da sua equipe. Se interessou, clica já aí no QR Code, o livro Yes You Can, com desconto especial para quem assiste aqui os episódios do Cérebro do Namura. Ou põe lá, @LuizNamura, faz um stories bem legal e a equipe do Luiz Namura entra em contato com você também para que você tenha acesso ao livro Yes You Can. E lembrando também que esse podcast ele só é possível graças ao apoio do Oi Albert, o aplicativo do cashback inteligente, seu verdadeiro parceiro de negócios. Entre oialbert.com, você pode, inclusive, lá sendo um comerciante, tendo um CNPJ, quer fazer parte dessa rede, você consegue cadastrar a sua empresa e fazer parte deste mundo do cashback inteligente, onde todo mundo ganha cashback conforme indicação. Vale a pena conhecer um pouco mais a fundo o Albert. Eu, ao longo da temporada, venho conhecendo e cada dia é uma novidade legal. Não é só esse cashback tradicional que vocês veem no mercado, não. Tem muita coisa por trás que um dia a gente pode trazer aqui, inclusive o mascote do Albert, para falar só sobre o Albert. Só corrigindo, oialbert.com.br. Eu falei .com? Foi. oialbert.com.br. E o aplicativo Oi Albert também nas lojas aí de aplicativos da Apple e da Samsung. E como vocês sabem, a gente termina o podcast com uma frase para a gente discutir os conceitos que foram trazidos hoje e também da própria frase
que termina o nosso episódio. A frase de hoje, Namura, é do Albert Einstein, físico alemão, morto em 1955. Tenho certeza que você já ouviu falar de Albert Einstein. A frase é: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Isso é muito importante, é uma frase que a gente vira e mexe vê na internet, vê na boca de muita gente, mas qual é o verdadeiro significado dessa frase? Como é que vocês podem resumir essa frase e adicioná-la, obviamente, ao conceito de liderança de equipes, liderança de empresas? Eu vou falar dessa frase, se você me permitir, e depois eu quero dar uma tabelinha com 6 pontos para as pessoas se fixarem em como você pode caminhar no sentido de ser um líder neocarismático. Essa é a ideia. Mas, se você repetir a frase, eu conheço ela bem, fica mais fácil para eu dar o complemento agora para as pessoas. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? O conhecimento leva você para tudo que existiu, para o passado. A imaginação leva para tudo que vai existir, o futuro. Você não vai viver no passado, você vai viver no futuro. Por isso Einstein falava essa frase. O conhecimento é importantíssimo, porque ele é o trampolim, é a base de lançamento para o futuro. Você está vivendo no presente, conhecimento mostra tudo que a humanidade já produziu até hoje, só que tudo isso tem que levar a um novo estágio, e isso é o futuro. E o futuro não existe ainda, ele tem que ser imaginado, tem que ser criado. Por isso que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Se não fosse pela imaginação, o Einstein não tinha proposto as leis da física. Ele imaginou tão à frente do seu tempo que algumas coisas que ele imaginou, por exemplo, as ondas gravitacionais, os gravitrons, foram descobertos agora, recentemente, aproximadamente 100 anos depois que ele fez essa proposição, lá no passado, pensando no futuro, imaginando o futuro. Por isso a imaginação é o que vai te levar para esse futuro que você quer. E o futuro que você quer, ele não é construído com ideias apenas, ele é construído com ideias e com ações. Você tem que agir, pensar, imaginar e criar, colocar a mão na massa e se jogar. E isso o empreendedor faz com galhardia. Ele pensa no futuro que ele deseja e ele cria o futuro que ele deseja. Essa é a melhor forma de prever o futuro, criá-lo. Eusébio, toda a sua carreira com liderança e gestão de pessoas, como complementar, então, esta frase de Albert Einstein, seguida pela ótima explicação do Namura sobre a importância da imaginação? Como é que você traz isso para os seus conceitos de liderança? Eu quero complementar aqui de uma forma talvez diferente, porque a gente até um pouco antes aqui do episódio falou de inteligência artificial e a gente sabe o quanto isso está sendo inserido, né, de forma assim muito significativa na nossa vida e a gente sabe que o diferencial da inteligência artificial é o conhecimento. Então, um conhecimento que é lido, que é gerado, que hoje já deixou de ser o diferencial para nós, seres humanos. O nosso diferencial, como o próprio Einstein já trouxe, está exatamente na nossa capacidade de imaginar. Essa a gente tem total maestria, essa a gente tem total exclusividade. Você sabe que tem uma empresa, que é a NetDragon, que fez a demissão do seu CEO e trouxe para o lugar do seu CEO o Teng Yu, que é um líder que reúne conhecimentos do Bezos, que reúne conhecimentos do Elon Musk, né, para poder aconselhar a sua alta camada de gestão. Né? Então, você vê que hoje tem empresas que estão nessa busca, né, de uma liderança que seja perfeita, de uma liderança que traga o melhor de todo mundo, mas que ainda não é uma liderança que é capaz de imaginar, que é capaz de transportar as pessoas e que é capaz de transformar. E essa transformação, ela se dá pela capacidade que o líder tem de imaginar e de conduzir os seus liderados, os seus colaboradores, também para um processo de imaginação que transforma, que inova e que faz o negócio crescer. Por isso a imaginação tem um papel tão importante, em especial em tempos de inteligência artificial. Só para concluir, imaginação mais conhecimento vira criação. Você só cria se você imaginar e tiver conhecimento. Então, conhecimento é o sustentáculo. Você precisa ter esse conhecimento. Não dá para fugir. Senão você não consegue nem imaginar. O conhecimento mais a imaginação geram a criação. E se você quiser dar um passo a passo em como começar a entender
a tua função como líder, se você gosta desse tema, vá na página, por gentileza, 93 do livro, tá? Eu vou dar um resumo aqui. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que o líder tem. Isso é um resumão de muitas obras que existem na literatura sobre liderança. Primeiro, o estilo que a gente chama de 9x9. Se preocupar com pessoas e com resultados. Não só com pessoas, não só com resultados. A gente falou disso. Segundo, o líder Z, ao contrário do X e do Y, ele é um líder convicto. Ele é situacional. Ele sabe que horas que ele tem que ser firme, sabe que horas que ele tem que ser mais amistoso. O terceiro é qual é a motivação desse líder. É a realização das pessoas, é a transformação das pessoas. Esse é um aspecto importante. O terceiro é como é que ele se comunica, o mais abertamente possível, porque daí os seus liderados também vão se comunicar de forma mais aberta e um conhece o outro e gera confiança. A confiança vai redundar em gratidão. É o líder que a gente chama 80-80, é o líder da janela de Johari que eu já falei para você. Como é que ele faz o controle das pessoas? Ele não controla tarefas. Ele é transparente, ele dá objetivos para as pessoas e as pessoas controlam as tarefas. Senão você fica aquele camarada chato. Você fez isso, você fez aquilo. Não é assim que você lidera. Você treina as pessoas, capacita as pessoas, dá desafios para elas e confia nelas. E você é transparente nos resultados, os positivos e os negativos. A sexta coisa é a tomada de decisão. Como é que você toma a decisão? Por consenso. Não é democracia, não é voto. Por consenso. Demora mais, demora. Mas demora na fase de tomada da decisão. Na implantação da decisão tomada é uma velocidade fora do comum. Todo mundo quer, todo mundo vai fazer. E por último, a administração do tempo, consciente. Existem coisas que são importantes e coisas que são urgentes. Não dá para você fazer só o urgente e deixar o importante, porque lá na frente, se você não fez o importante, ele vai virar uma urgência que você não tem tempo para resolver. Então, esses 7 passos dão para você uma dimensão de como você se constitui como líder para levar a tua empresa, os teus liderados para o bom caminho e a tua empresa crescer e ser perene. Ótimo. Só tem um problema desse episódio, é que ele acaba e a gente poderia ter muito mais conteúdo, mas eu acho que a gente termina em alto nível, né, explicando a importância da imaginação aliada ao conhecimento. Concordo com você, Eusébio. Por séculos, até poucos anos atrás, o conhecimento foi usado por uma elite para se manter no poder. Hoje o conhecimento ele está acessível de forma gratuita. Então cabe a você, telespectador, correr atrás do conhecimento, buscar as melhores fontes e aí sim usar a imaginação, buscar realmente formas de se inspirar, líderes que te inspiram para constituir a sua carreira, o seu futuro. A gente vive num momento onde acho que nunca se teve tanto conhecimento ao alcance, né, das pessoas comuns, vamos dizer assim, para que você possa fazer diferente. Eusébio, eu agradeço demais a sua presença, o seu conteúdo. Para quem quiser te seguir na rede, é o @Eusébio com ZVP. Eusébio VP, é isso mesmo? Isso, no Instagram ou também no LinkedIn, que é a rede que eu mais utilizo, também vai encontrar lá. E lá tem conteúdo também? Isso, temos conteúdo, a gente também tem as ações que a gente realiza da contingente, os nossos cursos, as nossas consultorias. Então, quem quiser nos encontrar, vai achar lá. E como sempre, no meu @Danilo Magri e no @Luiz Namura, você encontra várias pílulas de empreendedorismo, cortes aqui dos episódios e muito mais desses conceitos que a gente traz de forma mais aprofundada ou pílulas ali de conhecimento para você que tem interesse em um ou outro aspecto em particular. Nós agradecemos a audiência de vocês aqui até o final e fique ligado até semana que vem com mais um episódio da 3ª temporada do podcast Cérebro do Namura. Até lá.